Mateus 22, que tem como título a parábola das bordas. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém, meu irmão. Amém? Amém? Todos acharam? Todos não acharam, eu vou deixar um pouquinho. Todos acharam? Amém? Amém? Vamos ler aqui, meus irmãos. Então Jesus tomou a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, quantos aqui gostam de festa? Agora não dá mão. Quantos aqui gostam de festa? Todos aqui? Alguns, certo. Eu assim, antigamente, vou ser sincero, eu não gostava muito de festa não. Eu era meio morgado, não dizem nem para festa. Eu gostava muito de festa não. Mas quando eu virei crente, eu comecei a apreciar, sabe? Não só pela comida, porque eles não sabem aqui que eu não sou muito de comer, mas pela comunhão, pelo ajuntamento, quando todos nós estamos aqui em comunhão, quando todos nós estamos conversando. Jesus aqui está falando de uma festa, mas não qualquer festa, é a festa de um rei que convidou alguns convidados. O contexto aqui, para vocês entenderem, Jesus está falando isso aqui aos fariseus. Os fariseus já tinham decidido matar Jesus. Já tinham decidido. Aí queriam fazer o quê? Queriam pegar Jesus no pulo do gato, na peça. Olha ali, eles queriam pegar Jesus ali para que Jesus blasfemasse. Aí eles queriam arrumar um jeitinho para acusar Jesus da blasfêmia e jogar Jesus na crucificação. Mas todos nós sabemos que Jesus em nada foi culpado, porque na verdade Jesus foi acusado injustamente ali e foi crucificado por isso. E Jesus está falando aqui aos judeus, certo? E qual é o parâmetro dessa parábola? Havia um rei e ele fez uma festa para o seu filho, certo? E ele convidou alguns convidados e enviou seus servos, verso 3, e enviou seus servos a chamar os convidados para bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Vejam bem que esses convidados, que foram convidados pelo rei, eles não quiseram vir. Existem 3 tópicos aqui, 3 tipos de pessoas: o que foram convidados, mas não quiseram vir por N motivos; os segundos, que não quiseram vir por causa do campo e por causa do trabalho;
Aí já temos uma primeira palavra, uma primeira aplicação aqui. São tipo daquelas pessoas, meus irmãos, que querem ser ricas para consigo mesmo, mas não querem ser ricas para com Deus. Olham muito o material, olham muito as coisas daqui e do agora, mas as coisas eternas não querem se envolver. Portanto, aqueles homens ali não quiseram aceitar, porque estavam muito ocupados. Às vezes nós estamos assim, estamos muito ocupados com o material, com uma coisa ali, com uma coisa aqui, com o estudo, com o campo, com o nosso negócio. Mas eu digo uma coisa, não é para que a gente fique que nem os irmãos tessalonicenses, tá certo? Os irmãos tessalonicenses acreditavam o quê? Jesus vai voltar, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui de boa, Jesus vai voltar, não vou fazer mais nada. Mas não é assim que devemos fazer. Devemos fazer sim, a gente quer uma vida boa, devemos estudar, devemos buscar alguma coisa melhor para a nossa vida, mas não podemos deixar Jesus em off, Jesus em segundo lugar, em terceiro, em quarto. Onde está Jesus na nossa vida? Será que está em primeiro? Será que Jesus está em primeiro lugar na nossa vida? Essa pergunta que eu faço aqui, para que você responda pessoalmente como está a sua vida espiritual. Jesus está em primeiro lugar na minha vida? Ou eu estou colocando ele em segundo, em terceiro lugar? Portanto, veja bem, esse é o segundo tipo de pessoa. O primeiro, eles não aceitaram por N motivos. O segundo, não aceitaram porque tinham seus negócios. E os terceiros? Os terceiros, eles não aceitaram. E pior, eles pegaram os servos e maltrataram os servos. Uma coisa aqui, um contexto bom para se falar, é que a nossa festa aqui no brasileiro, quando a gente é convidado para alguma festa, é dado um cartãozinho para a gente. Olha, a festa é essa pessoa aqui, viu? A gente veio, aí tem lá o horário, a gente abre, tem uma mensagem boa ali, a foto da pessoa, a gente olha só, tem o local, o horário, tudo mais, tem a data, não é? Pronto, fomos convidados. Mas no contexto judaico daquela época, havia dois convites. O primeiro era dizendo assim: olha, vai ter uma festa aí, viu? Vai ter uma festa aí, se prepare, é do meu filho, vai ser um casamento, vai ser coisa boa. Aliás, a festa oficial era 7 dias de festa, era coisa boa mesmo. Era a festa que para doido, era festa para vender. Era festa boa, 7 dias de festa, imagina. Aí havia o segundo convite. Qual é o segundo convite? Era no dia da festa. Sendo que, meus irmãos, se alguém recusasse o convite, não era tipo uma falta de educação, não. Era uma hostilidade. Eu queria, como se dissesse assim: olha, eu quero ser seu inimigo, eu não estou aceitando essa festa aqui, eu sou seu inimigo. Eu acredito que uma pessoa que negasse o convite de uma festa de uma outra família, as famílias, quando se encontrassem na rua lá, o judeu com o outro, havia briga, ou eles não queriam nem se ver. Um passava no extremo da rua de um lado e o outro passava no extremo da rua do outro. Eles não queriam se ver ali, não. Então, recusar um convite para uma festa era uma coisa hostil, certo? Porque isso aqui não era uma qualquer festa. Essa festa aqui não foi feita por dinheiro. Essa festa aqui não foi feita por prata nem ouro. O rei aqui fez essa festa, o preço dessa festa foi muito caro. Imagine você fazer uma festa todinha, uma festa grande, uma festa imensa, e o convidado não vir, dá uma desculpa. E eles sabiam aqui, pelo contexto aqui, eles sabiam, os convidados sabiam, mas eles não falaram de primeiro que não queriam vir. Eles deixaram de ser convidados, foram convidados de novo e deram uma desculpa esfarrapada. Não quero não, vou não. Mas imagine você fazer uma festa, faz uma festa do seu filho, tudo preparado lá, balão, o bolo, tudinho, o saguadinho, o enroladinho, meu Deus, o bolinho de bacalhau, tá dando fome, né? Não vou parar. O bolinho de bacalhau lá, tudo certinho, tudo lindo, estava tudo preparado lá. Mas os convidados dizem: eu não vou não. Por N motivos, meus irmãos, pode pensar aí. Por N motivos, eu não vou não. Mais diferente da festa que a nossa vale dinheiro, essa aqui não valeu dinheiro nenhum. Valeu o sangue do Cordeiro, do Filho de Deus. Não foi um preço pesado, um preço difícil, um preço que nós temos que levar em consideração. Amém? Então,
Aqueles homens ali ultrajaram os servos, as terceiras pessoas que recusaram. Porque, veja bem, temos que ter cuidado com isso. Quando deixamos Deus de lado, começamos a deixar Ele de lado, como a segunda pessoa aqui que disseram, não, eu vou fazer as coisas do meu campo. A gente pode se tornar hostil à coisa de Deus. E começar a matar as coisas de Deus, deixar as coisas de lado. Matar o Deus da nossa vida dentro de nós, eu não quero não. Começar a se afastar das coisas de Deus. Mas o convite foi feito, mas nós estamos nos afastando das coisas de Deus. E no contexto judaico daquela época, isso aqui significava Deus que tinha mandado profetas, tinha mandado os apóstolos para falar com o povo de Israel. Só que o povo de Israel fazia o quê? Pouco caso dos profetas. Até ultrajavam e matavam os profetas. Então, Deus fez o quê? Deus enviou o juízo. Aliás, isso aqui até é uma parábola profética, porque isso aqui também tem referência à destruição de Jerusalém 70 anos depois de Cristo, quando Jerusalém é atacada pelo Império Romano, e ali muitos são mortos, alguns morrem de fome, alguns outros são escravizados. Aconteceu isso, o juízo de Deus. No capítulo 24 de Mateus, quando os discípulos estão apresentando o templo ao Senhor, o Senhor diz, vocês estão vendo isso aqui? Não vai restar pedra sobre pedra. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele templo. Porque os judeus se queixavam do templo, olha, o templo bonito, mas era pobre para com Deus. Amém? E o 7, e o rei, tendo notícia disso, encolerou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bordas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Isto está falando para os fariseus. E 9. E depois a saída dos caminhos, e convidai às bordas todos os que encontrares. 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa oficial ficou cheia de convidados. Quando o rei viu que os convidados tinham, os primeiros convidados, aqueles ricos, aqueles que tinham posse, aqueles que tinham título, aqueles que eram o mais alto escalão da sociedade, não fizeram caso do convite, aí o rei disse o quê? Olha, convida lá aquele que é pobre, aquele que está, convide qualquer pessoa aí, passe na rua aí, você convida, viu? Qualquer pessoa, passe no bar, passe ali na boca de fumo, passe em tudo, passe naquele irmão ali que falou mal de mim, passe em tudo, pode falar, pode dizer lá, o rei está convidando, convida lá ele. Os servos acham que ficam com a paz. Certo, a gente deve convidar mesmo. E temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. Às vezes, quando o Senhor manda a gente fazer o ID, nós queremos ser seletivos. Seletivos com o quê? Com o que a gente chama. Acho que eu vou cuidar daquela dali. Acho que ela é bonitinha. Acho que vai dar bom pro banquete do rei. Acho que eu vou cuidar daquele dali. Aquele dali está com o cara que vai aceitar o convite. Eu vou cuidar daquele dali. Ou não, eu vou cuidar daquele dali, porque ele tem status sociais, ele tem dinheiro, o rei vai gostar. Não, meus irmãos, não podemos ser seletivos. Não podemos ser seletivos porque Deus não faz acepção de pessoas. E também, veja bem, o nosso pensamento já é egoísta e já estamos escolhendo pela pessoa. Eu acho que ela não vai aceitar, ou eu acho que ele não vai aceitar. Não podemos ser assim. Devemos pregar o Evangelho, como Marcos diz, como aprendemos ontem com o tio Wilma, para toda a criatura, sem acepção de pessoas, para toda a etnia. Pode chamar aquele tio seu. Vou dar um exemplo aqui. Ah, irmão, meu tio bebe, cachaceiro, tudo ruim, fala palavrão. Eu acho que não vai aceitar não. Ele aceita, irmão. Ele aceita o convite. Pode ter certeza. Mas faça o seu trabalho, convide. Irmão, eu tenho uma prima, aquele primo, namoradeira, sai às 10 da noite, volta às 6. Toda semana tem um namorado diferente. Eu acho que ela vai achar, ou ele vai achar essa festa cafona. Ele não vai gostar dessa festa do rei, não. Convite. Esse mesmo que Jesus quer. Esse mesmo que Jesus pede. Esse mesmo que Jesus quer se transformar, quer modificar a vida.
Essas pessoas aí que a gente vê assim, isso não vai não. O que Jesus quer? Porque a gente pode até fazer o convite e a pessoa ali não aceitar. Não aceita não, irmão. Eu vou olhar isso agora não. Mas depois, alguma coisa vai ali no coração e diz, rapaz, eu vou. Foi assim comigo, meu irmão. Minha amiga me convidou e de primeira vez eu quero ir não. Quero ir não. Aí ela me convidou de novo, eu fui. Aí ela me convidou a terceira vez, segunda vez eu fui. Aí ela me convidou a terceira, eu fui. Aí ela se mudou. Aí bateu uma coisa dentro de mim, vai-se embora para a igreja? Vamos embora, irmão. E eu fui. Aí eu aceitei Jesus. Às vezes a gente faz um convite, a pessoa nega, não quer. A gente faz um convite novo, a pessoa não nega, não quer. Mas às vezes o próprio Jesus faz o convite, vem-se embora, aí não tem como se negar, não tem como não ir. Aí vai-se embora a pessoa, não é? Jesus faz o convite. Então nós não devemos ser seletivos. Porque existem três tipos de pessoas: aquele que obedece o mandato do rei, aquele que é servo, que fala para todo mundo de Jesus, Jesus, fala para todo mundo. Aquele que é seletivo e aquele que não fala para ninguém. A gente pode até dizer que essa pessoa não é serva. Por quê? Porque não obedece o mandato do rei, a ordem do rei. A ordem do rei é chamar o quê? É chamar todo mundo. Chama todo mundo. Das empoleiradas, do bar, aquele que falou mal de mim, ateu. Pode ter todo mundo. Chame todo mundo. Eu quero todo mundo no meu banquete. Há lugar para todos. Para mim e para você. Amém? Glória a Deus. No verso 11, meus irmãos, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que estava trajado com vestes nupcial e disse: amigo, como entraste aqui? E não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai o pé e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O rei, ele tinha convidou uma outra pessoa. Como eu disse a vocês aqui, no verso 9, bons e maus. Todo tipo de pessoa, bom e mau. Tá certo? É interessante que essa festa aqui que o rei propõe, ela não precisa de presente. Você não precisa trazer um presente. O presente, quem dá é ele, o rei. Tá certo? O presente quem dá é o rei. Mas você não precisa trazer nenhum tipo de presente. Por quê? Porque se a gente trouxesse presente, ou alguém trouxesse presente, alguém poderia dizer assim: olha, eu trouxe o meu presente. Eu mereço sentar ao lado do rei, bem pertinho dele. Eu mereço, eu mereço. Mas não pode ser assim. Por quê? Porque o que daremos ao rei? O que daremos ao Senhor? O salmista diz: o que darei ao Senhor pelas coisas que me tem feito? E a salvação, ela não é o que? Pelo homem, por mérito. A salvação, ela é dada gratuitamente por Deus. Efésios diz isso. Certo? E ali, meus irmãos, o rei, depois de ver o palácio todo abarrotado de gente, com muita gente, com todos ali, ele vê um homem sem a veste nupcial. E o que quer dizer isso? Veja bem, eu disse aqui que o convite é para todos. Todos podem ser convidados. Todos nós fomos convidados aqui. Certo? Todos nós fomos convidados. Aliás, antes nós estávamos o quê? No lugar daquele que é convidado. Agora estamos no lugar daquele que é servo e tem que convidar. Tá certo? Então, o rei viu uma pessoa lá, sem as vestes nupciais, sem a veste da festa. Não é explícito aqui no texto, meus irmãos, mas se uma pessoa ler rápido aqui, a pessoa vai ficar confusa um pouquinho. A pessoa vai pensar: mas como uma pessoa vai ter as vestes nupciais? Digamos assim, um servo chamou uma pessoa pobre para ir para a festa do rei. Como essa pessoa pobre teria a veste? Não faz muito sentido, não é? Mas pela cultura judaica também, o anfitrião da festa, o dono da festa, dava a veste para a pessoa. Então, todos da festa, além da festa, tinham roupas nupciais, tinham roupas devidas para a festa. O rei, o próprio rei, vestiu
o povo das vestes nupciais. Ele vestiu o povo, certo? Mas havia um homem que não estava enquadrado ali no padrão do rei. E o que quer dizer isso? Quer dizer, meus irmãos, a gente, como eu falei, a gente pode vir de qualquer jeito, de todo jeito, com pecado. A gente pode vir murmurador, a gente pode vir ateu para cá, mas do meu jeito não fica. Como é que é isso? A gente tem que seguir um padrão. Qual é o padrão? O padrão do rei, o padrão de santidade que ele pede para nós. Ser santos como eu sou santo. A gente não pode vir e ficar aqui e ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu sou assim porque eu sou assim. Eu vou mudar, não. Não pode ser assim. A gente tem que seguir o padrão do rei eterno. Ele nos deu, nos ofereceu a veste dele, nos convidou. Então nós temos que seguir o padrão dele. Não podemos ser de qualquer jeito, não podemos ser de qualquer forma, não podemos seguir qualquer padrão. Devemos seguir o padrão do rei. E é um padrão de santidade que ele pede. Amém? Então, o rei viu aquela pessoa ali que estava fora dos padrões do rei, fora do padrão da festa, e fez o quê? Olha ali, servos, amarre essa pessoa ali, amarre o pé, amarre a mão, e jogue lá nas trevas. O que significa isso? Trevas na Bíblia, muitas das vezes, é relacionada com o inferno. Então, essa pessoa foi jogada no lugar de ranger de dentes e trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem não está em mim, está em trevas, certo? Então, essa pessoa que foi jogada lá, foi jogada no inferno, espiritualmente falando. E a gente tem que se ligar com isso, meus irmãos, porque muitas das vezes a gente está preocupado com o exterior, mas não com o interior. A gente se preocupa demais com o exterior. Se eu estou bonito para a mídia ver, se eu estou legal para a mídia tirar foto de mim, se eu estou falando bem com os irmãos, se eu estou com comunhão com os irmãos, mas com Deus não tem um pingo de comunhão. Como a gente pode dizer que somos crentes assim? Não podemos. Nós temos que buscar o Senhor, buscar estar dentro dos padrões do Senhor, buscar a veste nupcial dele. Alguém pode dizer: essa veste é cafona, irmão. Eu tenho uma veste melhor. Tem não. Esta veste aqui, você não tem melhor. Ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro. É a veste branca. Aleluia. Não tem veste melhor do que essa. Não tem veste melhor do que a que o rei dá para nós. O rei deu para nós essa veste. Amém? Nós temos que continuar com ela, lutar por ela, para continuar limpa, como ele nos entregou. Amém? E disse então o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos, e levai-o e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos vão entrar na cidade de Sião. Como podemos ver esta palavra, meus irmãos? É que eu já estou terminando a minha reflexão. Como podemos ver essa palavra para a nossa vida, meus irmãos? É que Deus nos convida para fazer parte do banquete dele. Isso aqui a gente está fazendo parte do banquete. Isso aqui é uma festa. Isso aqui é um banquete. Nós estamos nos alimentando e o rei está presente. Amém? Glória a Deus por isso. Jesus está aqui presente. Isso aqui é um banquete. Nós estamos nos alimentando do Senhor. Nós temos que ter comunhão. Temos que lutar para estar juntos com o rei. E não por nossa própria força, porque se for pela nossa própria força a gente cai. A gente desconhece, a gente fica triste, a gente cansa. Mas tem que ser pela força do Senhor, pela graça do Senhor. Porque veja bem, ninguém merecia estar presente nessa festa. Ninguém merecia estar presente nessa festa. Ninguém. Nem aquele dos altos escalão e nem aquele que foram chamados depois. Ninguém merecia estar nessa festa, mas foram chamados pela graça do Senhor. É a graça que nos basta. Convide também, meu irmão, aquele irmão que você acha que não vai. Convide ele. Convide para junto de Cristo. Porque o que eu vejo muito, meus irmãos, é que a gente sabe onde tem pão. Espiritualmente falando, a gente sabe onde tem pão.
sabe onde tem comida para comer. A gente olha para o mundo e vê aquela pessoa ali, está raquítica, passando fome espiritualmente falando, vai morrer, e a gente não faz nada, não é possível. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que falar do Evangelho, a gente tem que dizer, olha, tem um pão ali, tem uma casa de pão ali, tem um banquete te esperando. A pessoa pode até dizer, mas irmão, eu estou esfomeado, eu estou com fome, eu estou com muita fome. Vai ter comida de sobra lá? Você diga, vai. Tem muita comida lá. Tem lugar para ti, tem lugar para mim, tem lugar para você que está aí sentado, tem lugar para todos nós. Mas convide, fale do Evangelho do Senhor. Não se cale não. Fale, diga que Ele é grande, diga que Ele é poderoso, diga que Ele cura, diga que Ele faz ainda. Diga que a vida daquela pessoa vai ser salva por Cristo. Faça a sua parte, ainda que a pessoa diga não, talvez daqui a um tempo a pessoa aceite. Porque, veja bem, meus irmãos, esta porta desta festa está se fechando, está se escorando. Mas devemos falar do amor de Cristo enquanto ainda é tempo, porque Jesus está voltando, meus irmãos. E não podemos ficar de braços cruzados, não podemos ser cegos seletivos ou cegos que ficam de braços cruzados. Devemos ser cegos que falam do amor de Cristo, que falam para todo mundo, seja no bar, seja qualquer pessoa aí que você vê, uma pessoa que machucou, fale também para ela. Você não já perdoou? Perdoou? Fale, dê um convite. Fale de tudo, meu irmão. Não deixe não para depois não. Fale agora. Se você tem uma pessoa, estou pensando em falar para aquela pessoa lá do Evangelho, abra seu WhatsApp, fale hoje, deixe para amanhã não, porque amanhã pode ser tarde, como diz aquele louvor, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser muito tarde, meu irmão. Daqui a 10 minutos pode ser muito tarde. Amém? Eu deixo aqui a minha reflexão a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus.